A igreja ela é de direito próprio, né? Então ela tem as suas normas, as suas regras, o seu regimento, né? E por isso a igreja ela tem um tribunal que julga as suas causas, né? Em outras palavras, ela resolve o seu próprio problema, tá? Desde o tempo do seminário, então quando eu estava na teologia, o meu reitor era responsável pela parte jurídica canônica da diocese, o padre José Edmilson. Eu o ajudava, então ele me pedia as coisas, eu ajudava a fazê-lo, e aí eu fui aprendendo e comecei a trabalhar junto com ele. Até o ponto em que nós conseguimos instalar um tribunal aqui na nossa diocese. Como que funciona o direito da igreja, né? As dioceses que não têm tribunal, elas podem se unir e formar um tribunal interdiocesano. No nosso caso, até 2016, o nosso tribunal era interdiocesano. Então, lá em Campinas, as nossas causas eram resolvidas lá. Como nós tínhamos pessoal formado, né, nós pedimos para Roma autorização para poder ter o nosso tribunal aqui. E nos foi concedido. Então, nós abrimos o nosso tribunal para julgar as nossas causas. Quais são as causas que o tribunal julga, né? Julga as causas matrimoniais e as causas administrativo-penais, né? Então, coisas relacionadas ao clero, as coisas que são de interesses da igreja. Então, eu estou nesse meio, né, ajudando a trabalhar no tribunal. O bispo, né, o tribunal é o bispo. Então, só para você que está em casa entender, né, o bispo ele tem o poder judiciário, executivo e legislativo. Então, o bispo ele governa através do seu poder executivo. Então, o bispo, ele, por exemplo, troca de padre, como as coisas vão funcionar na diocese, é o poder executivo do bispo. E para que ele possa executar esse poder, ele tem o vigário geral, o vigário episcopal, que é o braço executivo do bispo. O legislativo é para ele, porque o bispo não fica legislando a toda hora, a todo momento, emitindo leis e decretos, né? Então, o legislativo é dele. E o judiciário, ele também tem o vigário judicial, que é o braço da justiça, é que julga, que decreta, que sentencia. Então, aí entra o tribunal, né? Então, o vigário judicial juntamente ali com o tribunal, compõe o braço jurídico, judicante da diocese. E eu faço parte dentro dessa realidade. Então, por exemplo, uma pessoa que se casou, né? Ela casou, depois ela se separou, por N motivos. Ela pode questionar esse casamento, esse matrimônio, no tribunal da igreja. Então, ela pode fazer uma petição dizendo assim, olha, eu me casei com o João, ou o João casou com a Maria, né? E eu quero questionar esse casamento. Eu acho que esse casamento nunca existiu. Esse casamento foi inválido. E aí vai apresentar as razões por causa disso. E o juiz, né, natural, que é o tribunal diocesano, ele vai fazer a avaliação e emitir um juízo. Esse casamento foi válido. Esse casamento foi inválido. Se ele foi declarado inválido, ele nunca existiu. Se ele nunca existiu, você é solteira. Se você é solteira, você pode casar de novo, né? Então, é o tribunal que cuida dessa realidade, né? Nos casos matrimoniais, como também nos casos administrativos penais. Então, casos relacionados a delitos, a pecados, a de foro externo, de foro íntimo, é o tribunal quem encaminha essas situações. E agora uma pergunta de leigo, bem leigo nesse assunto. Existe também esse negócio de instância, como se fosse um júri popular aí que a gente está mais acostumado em fórum? Tipo, sei lá, fui condenado no júri aqui da diocese, vou recorrer, vou para, sei lá, parque diocese. Existe isso? Existe. Isso existe. O tribunal diocesano é o tribunal de primeira instância, para a gente fazer um paralelo. Tá? Tribunal diocesano é o tribunal de primeira instância.
Então, suponhamos que é complexo isso, mas vamos supor uma causa matrimonial, tá? Que uma das partes apele, ou o defensor do vínculo apele, nós vamos para a segunda instância. A nossa segunda instância, que seria como se fosse o TJ, né, o Tribunal de Justiça do Estado, é Rio de Janeiro. Então, a primeira instância é São Carlos, segunda instância Rio de Janeiro. Terceira instância, que seria o STJ, né, o Tribunal da Cidadania, né, lá em Brasília, seria Roma, que a gente chama do Tribunal da Rota Romana. E a quarta instância é o Romano Pontífice, né, é o Papa. Então a pessoa consegue apelar em todas essas instâncias, né? Pode chegar até no Papa. Pode chegar até no Papa. E o Papa ele detém o poder final, né, a qual não cabe recurso ou apelo. Caramba. Então existe essa hierarquia no Tribunal da Igreja. Como também nos recursos que a gente chama de recursos administrativos, não passa por tudo isso. Aí é uma outra instância. Então, contra um recurso administrativo, é o próprio bispo, ou o Tribunal da Assinatura Apostólica, ou o próprio Papa, né? Que aí segue um outro caminho para enfrentar essas situações. E é um tribunal normal, né? Já dentro desse quesito aí nós temos advogados, nós temos o promotor de justiça, nas causas penais, nas causas matrimoniais a gente chama de defensor do vínculo, que ele tutela o direito da igreja, né, de defender o vínculo. Nós temos os juízes, tem o presidente do turno, né, do colégio que vai julgar, tem todas essas instâncias aí.